Ô minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estiverem ouvindo. Hoje eu trago um causo de arrepiar, daqueles que o povo do sertão conta baixinho perto da fogueira, para não chamar a atenção das entidades. Lá para as bandas do interior do Piauí, nos confins de Oeiras, vivia um caboclo chamado seu Ezequiel do Vale, homem já de 50 e poucos anos, cabeça dura feito pedra de moinho e mais teimoso que jegue empacado na ladeira. Ele morava com Dona Gertrudes, sua mulher, e os dois piquituchos, Zezinho e Marininha, num sítio pequenino encravado no pé da serra do Cantinho, lugar onde o vento assovia mais que sabiá na copa das árvores. Seu Ezequiel era matuto raiz, caçador, pescador, roçador das antigas, e tinha um preconceito danado com bicho de estimação, principalmente gato. Cachorro ele até tolerava, mas gato, vixe, era coisa de bruxa. Ele jurava que uma tia sua tinha virado mula sem cabeça por criar um desses. Um dia, apareceu por ali um gato preto, de pelo lustroso que parecia graxa de arreio. O bichano se achegou devagarinho, esfregando-se nas canelas da Marininha, e a menina logo pegou o amor. Fez uma caminha de pano velho debaixo do jiral e batizou o felino de Zulu. Já seu Ezequiel, coitado, só faltava engolir 1 litro de vinagre toda vez que olhava pro bicho. Mas como Marininha era a menina dos olhos dele, não teve coragem de expulsar, nem de machucar o felino. O homem só vivia resmungando, coçando o beiço e repetindo que aquilo era encosto. E o mais estranho, depois que Zulu chegou, sumiu. Rato, barata e até formiga davam linha. E a comida deixada na cozinha, antes atacada, ficava intacta. Dona Gertrudes dizia: "Vê só, Ezequiel, o bicho é abençoado. Deixa quieto, homem." Mas no sertão, a paz nunca dura muito. Num domingo de sol, seu Ezequiel subiu a serra para pegar uns peixes no riacho do Mocho. Voltou com uma renca de traíras espetadas numa vara, todo orgulhoso, e largou os peixes na mesa de madeira da varanda. Logo depois, foi ajudar a mulher a desenroscar uma vaca teimosa presa pelos chifres num mourão do curral. Quando voltou, deu de cara com a tragédia. Os peixes estavam todos esbagaçados, alguns sem cabeça, outros com o bucho aberto, espalhados como se um furacão tivesse passado por ali. E lá estava Zulu, lambendo o beiço de barriga cheia, deitado feito coronel no terreiro. "Desgraça de bicho!" gritou seu Ezequiel, com o sangue fervendo. Num impulso, pegou o gato pelo cangote, fincou-o na goiabeira, e com o facão na mão, cortou o rabo do bichano bem na raiz. O felino miou alto, soltou um guincho que arrepia até galinha da Angola e saiu correndo pro mato, deixando só o cotoco sangrando. A pequena Marininha caiu em pranto, parecendo que tinha perdido a vida. Dona Gertrudes armou o maior escarcéu. "Tu é doido, Ezequiel? Por causa de uns peixes? Faz maldade com criatura assim? Isso não se faz nem com gente, quanto mais com bicho." O homem ficou emburrado, bateu a porta e passou o resto do dia calado, mas com aquele aperto estranho no peito. E Zulu, o gato preto, nunca mais se deixou ver. Os meses passaram. A poeira do tempo parecia ter acalmado a situação, e a vida no sítio do Cantinho seguiu com a rotina do dia a dia. Mas a memória do felino permanecia viva nos pensamentos de todos. Numa madrugada de lua cheia, daquelas que clareiam mais que lamparina de querosene, seu Ezequiel acordou apertado. Saiu para fora, com a cabeça ainda leve de sono, e começou a aliviar as necessidades. Foi então que ouviu um miado, primeiro baixinho, depois mais forte. De repente, do escuro das moitas, um vulto negro saltou em cima dele. Era Zulu, sem rabo,
com os olhos faiscando feito brasas vivas. O gato cravou as unhas e os dentes no pescoço do caboclo, bem na veia. Foi o último som que ele escutou. O sangue jorrou feito torneira solta e ele caiu ali, no terreiro, com os olhos arregalados e a braguilha aberta, estirado como nunca antes se vira. Na manhã seguinte, Dona Gertrudes acordou com um silêncio estranho. Chamou, procurou, mas só encontrou o corpo de seu Ezequiel, estirado no chão do terreiro, pescoço perfurado e um fiapo de pelo preto preso à boca dele. O povo do povoado do Mocambo veio ajudar no enterro, e a notícia correu ligeiro até Floriano. Já se dizia que o espírito de Zulu rondava o sítio. Marininha e Dona Gertrudes se mudaram para a casa de parentes em São Raimundo Nonato, e o sítio do Cantinho ficou abandonado, tomado pelo mato. Vaqueiros juram que, à noite, ainda se ouve um miado vindo de dentro da terra, ou vem o gato preto, sem rabo, com os olhos vermelhos, sentado na goiabeira, olhando com ódio. Se é verdade ou lenda, ninguém sabe, mas a história ficou na memória do sertão. Ô meu povo, se achegue que eu vou contar um causo que parece coisa de outro mundo, mas é da vida real do nosso sertão. Lá pras bandas de Piripiri, quase na estrada de Campo Maior, vivia uma moça chamada Quitéria, cabocla de olhos castanhos e riso fácil, boa que só ela, do tipo que Deus botou no mundo para ajudar o próximo. Trabalhava na venda do pai, seu Anfrísio, homem teimoso e de fala firme, que vendia de tudo: rapadura, corda de sisal, milho de pipoca e até querosene. Quitéria, com seus 19 anos, tinha o coração maior que a venda e dizia sempre que ajudar era coisa de alma. A venda ficava à beira da estrada poeirenta, por onde passava gente a cavalo, de jumento ou de bicicleta, sempre com a boca seca de calor. Num dia de sol virado no saci, apareceu na porta da venda um menino magrelinho, com os beiços rachados de sede e o embornal pendurado no ombro, vendendo picolé de umbu. Chamava-se Josafá, devia ter uns 12 anos, suado que nem tampa de chaleira. Moça, não me dava um copo d'água? Pediu ele meio sem jeito, quase sussurrando. Quitéria, campeã em ler a necessidade alheia, percebeu que a fome do menino era maior que a sede. Foi até a cozinha, pegou-lhe um copo de água fresca do pote de barro e um copo de leite gelado que guardava só para ela. Voltou e entregou ao caboclinho, que bebeu a água devagar, mas o leite, vixe, sumiu num gole só, limpando a boca com as costas da mão e agradecendo quase sem voz. O menino saiu com as pernas bambas, mas os olhos brilhando de gratidão. E o tempo, meu filho, é ligeiro que só. Passaram-se 18 anos. Quitéria casou com um rapaz de Campo Maior. Teve 2 meninos e continuou ajudando o velho Anfrício na venda, que era mais antiga que promessa de político. Só que o velhote, já com 72 anos, começou a sentir umas pontadas no peito. Uma canseira que nem garrafada de cipó caboclo resolvia. Decidiram então levar o homem para Teresina, para ver o doutor Grande, famoso por resolver casos complicados. Chegando lá, o doutor pediu um monte de exame moderno, tomografia, eletrocardiograma, um trem danado de caro. Descobriram que o coração do Anfrísio estava mais remendado que rede velha de pescador e que precisava de cirurgia urgente. Mas o hospital avisou. O SUS não cobria tudo por ser procedimento complicado. Quitéria ficou branca que nem algodão, pensando em vender a venda, a casa e até a moto velha do marido para salvar o pai. Pai, eu vendo tudo, mas o senhor vai se operar, disse com os olhos marejados. Minha filha, não faça isso não, respondeu o velho suspirando. Mesmo assim, decidiram operar.
A cirurgia foi feita e o Anfrísio melhorou, que foi uma beleza, já reclamando do feijão de corda com torresmo que Quitéria fazia e dizendo que sentia falta da comida da roça. 2 dias depois, chega o médico, homem alto, de sorriso sereno, trazendo uma pasta de papelada. Quitéria, tremendo mais que vara verde, pegou a papelada para ver a conta. Antes dela falar qualquer coisa, o doutor virou o papel e escreveu: dívida paga há 18 anos com um copo de leite gelado. Quitéria ficou sem entender. Piscou. Arregalou os olhos. Como é, doutor? Que lorota é essa? O médico sorriu de canto e falou: Dona Quitéria, a senhora não lembra, mas há quase 20 anos eu era um menino magricelo vendendo picolé na porta da sua venda em Piripiri. Morri de fome, mas a senhora me deu um copo de leite gelado que me salvou. Eu estudei feito condenado. Passei fome, vendi picolé até debaixo de chuva, mas nunca esqueci o bem que recebi. Hoje sou médico, diretor aqui do hospital de Teresina. Essa cirurgia do seu Anfrísio fica por minha conta, porque quem planta bondade colhe milagre. Quitéria chorou feito criança, abraçada no médico que um dia fora só um menino franzino, enquanto seu Anfrísio, na maca, só balançava a cabeça dizendo baixinho: criei uma fia danada de boa, meu Deus. E foi assim, meu fio, que esse causo correu ligeiro que só pelas bandas de Parnaíba, Caxias, Timon, e chegou pros confins de Floriano e Juazeiro do Norte. Nunca se perde ajudando o outro, dizem os antigos. Um copo de leite pode não parecer nada, mas às vezes é o que Deus usa para costurar um milagre lá na frente. Quem planta mandacaru, colhe sombra pouca, mas quem planta amor, colhe coisa que nem imagina. Eita causo bonito, minha gente, desses que merece ser contado de boca em boca pelo sertão adentro. Ô minha gente, senta aí pertinho que o causo que eu vou contar é daqueles de arrepiar até os cabelos do pescoço. Lá pras bandas do Piauí, entre Corrente e Cristalândia, num vilarejo apertado que quase escorria pro Maranhão, morava seu Ambrósio Barreto, caboclo sério, de fala mansa e jeito calado, homem que parecia guardar o mundo dentro do peito. Seu Ambrósio vivia num sítio escondido chamado Riacho do Brejo Seco, onde só a saudade chegava ligeiro, mais ligeiro que jegue, correndo atrás da chuva. Com ele morava a dona Jacinta, mulher firme e de 30 anos de casamento, e o único filho, Martinzinho, rapaz magricelo, bigode ralo e já quase batendo nos 30, sem nunca ter namorado moça nenhuma. Martinzinho era daqueles que não gostava de mato, nem de bicho, muito menos de roça. Gostava mesmo era de rádio, violão e de sonhar com a cidade grande. O velho Ambrósio, coitado, já vinha se arrastando com um câncer que ninguém na redondeza sabia direito o que era. Diziam que era caroço ruim, doença que seca por dentro e corrói o corpo aos poucos. Um dia, chamando Martinzinho para a beira do terreiro, disse com voz fraca: filho, vou ter que ir para Teresina fazer tratamento. O médico falou que se eu não for logo, o traste me leva. Fica com o sítio no seu encargo. Cuida das vacas, que é nosso futuro. Entendeu? O filho, com cara de quem mastiga jiló, só balançou a cabeça e respondeu: deixe comigo, pai. Vai em paz. E lá se foi Ambrósio, pegando carona num pau de arara até Bom Jesus e depois um ônibus até Teresina, com o terço da Jacinta pendurado no pescoço e a coragem no coração. Passaram-se 3 meses e Ambrósio, mesmo fraco, resolveu voltar ao sítio para ver se Martinzinho estava cuidando das coisas. Chegando ao riacho do Brejo Seco, deu de cara com o filho, olhos arregalados e língua afiada. Pai, não tenho notícia boa não. 5 vacas morreram, picadas por cobra. Tudo desmantelo. Joguei os corpos no grotão e deixei uma ali perto da moita para ver que é verdade. Uai, cobra grande que nem varal. O velho desconfiou, mas foi lá conferir. Encontrou só os ossos da vaca,
fracos e secos. Sentindo o corpo pesado e o coração apertado, voltou para Teresina, tentando acreditar na tragédia. Mais 4 meses se passaram e Ambrósio voltou outra vez, dessa vez encontrando Martinzinho com o rosto amarrado. Pai, a seca foi tão grande que a lagoa virou poeira. Mais de 20 vacas morreram. Joguei os corpos no grotão, mas deixei uma para a senhora conferir. O velho olhou a carcaça e, fingindo acreditar, quando o filho foi buscar água, tirou o canivete do bolso e fez um risco na testa da caveira da vaca. Era só uma marca de teste, uma esperteza de caboclo. Voltou para Teresina quieto, matutando sobre o que tinha visto e pensando no que viria a seguir. 6 meses depois, o tratamento deu resultado e Ambrósio voltou com a saúde firme, mas com a pulga pulando atrás da orelha. Chegando ao sítio, Martinzinho correu logo. Pai, a desgraça não acabou não. Morreram mais 10 vacas. Coisa braba, esquisita demais. O velho ajeitou o chapéu de palha, cerrou os beiços e disse: vamos lá ver. Ao se aproximar da carcaça, limpou o osso com a palma da mão e viu o risco que ele mesmo havia feito meses antes. A vaca era a mesma. O sangue do homem ferveu, feito caldeirão em dia de feijoada. Virando-se para o filho, Ambrósio perguntou: Martim, me diga logo com quantas vacas tu fez a feira. O rapaz tentou enrolar, gaguejou. E o velho, com o dedo firme na testa do filho, disse: eu te criei com farinha e suor. Nunca te dei motivo para mentir. Esse sítio é tua herança, filho. Mas tu me paga assim? Martinzinho, arregalando os olhos e coçando o pescoço, confessou: pai, eu não gosto disso aqui. Mato, gado, estrume, detesto. Quero a cidade, a música, a liberdade. Vendi metade do gado para um comerciante lá de Barreiras do Piauí. O resto ainda ia ver o que fazia. Seu Ambrósio respirou fundo, sentiu o silêncio pesado como parede de adobe, ajeitou o chapéu de palha e falou sem levantar a voz: pois vá, Martim, vai atrás da tua liberdade, leva a viola, a coragem, mas daqui em diante, o sítio tu não toca mais. O rapaz, sem olhar para trás, pegou uma sacola murcha e a enxada que nunca usara, montou no cavalo emprestado e desceu a ladeira do Brejo Seco, sumindo pelo mundo grande e desconhecido da cidade. E dizem que foi para Floriano. Depois, ninguém mais ouviu falar dele, como quem desaparece levado pelo vento do sertão. Com o filho fora do caminho, Ambrósio, com a ajuda de um vizinho de confiança chamado Chico Pombinha, retomou o controle do sítio. Foram dias de suor, de sol a sol, mas aos poucos a vida começou a voltar ao lugar. Recuperou o gado que restava, ajeitou a casa, limpou o terreiro e cuidou das terras com paciência, de homem que conhece a força da roça e o valor do trabalho. Cada passo, cada gesto, era como se o velho estivesse reencontrando o próprio sangue, derramado na terra, que sempre pertenceu à família. Os anos foram passando devagar, como o vento que carrega cheiro de mato e de chuva no sertão. Ambrósio envelheceu, mas com saúde e espírito firme, e continuava contando suas histórias ao redor da fogueira, ensinando aos mais novos que nada na vida se conquista sem suor e cuidado. O sítio do Brejo Seco floresceu de novo. O gado pastava tranquilo, e o silêncio da roça era quebrado apenas pelo canto do galo ou pelo mugido distante das vacas. Era a vida simples, mas valiosa, que só o sertanejo raiz entende e respeita. Quando chegou o fim dos dias de Ambrósio, ele partiu deitado numa rede, com o sorriso leve e o coração tranquilo, como quem já perdoou e aceitou a vida que teve. Mas os mais antigos ainda contam que quando o vento sopra pelo Brejo Seco, parece ouvir o mugido das vacas perdidas, como se chamassem o patrão. E assim ficou a lição. Nem tudo que morre, morre de verdade, e nem todo filho criado no leite se torna manteiga boa. O sertão continua cheio de mistérios, e os causos, arretados e verdadeiros,
seguem atravessando gerações, como a memória de um tempo que não se esquece. Pois escutem bem, que lá pros lados de Cocal dos Alves, no Piauí, vivia um cabra conhecido como Seu Zé do Jacaré. Homem calado que mais parecia sombra no terreiro de tão quieto. Já tinha 73 anos de vida sofrida, mas morava isolado na roça, numa tapera de barro que o pai dele tinha levantado quando a luz ainda era de lamparina. O velho vivia sem alegria, sem ânimo, feito galo velho que perdeu a galinha do quintal. A mulher, Dona Marieta, santa de saia rodada, aguentava calada a rabugice do marido, que passava mais tempo olhando para o chão do que falando com gente viva. Os filhos, chamados Zito e Manoel, foram se espalhando por Teresina, Floriano e até um que se embrenhou lá no Mato Grosso, trabalhando com soja. Mas seu Zé ficou sozinho na beira do açude, cuidando do pedaço de terra que o pai tinha deixado. O que ninguém sabia era que o velho vinha tendo sonhos esquisitos, daqueles que fazem o corpo tremer e o coração bater rápido. E foi num mês de maio, quando o inverno já tinha dado suas últimas chuvas e o cheiro da terra molhada ainda ficava na memória, que aconteceu um sonho que mudaria a vida dele. Numa noite sem vento, sem coachar de rã, seu Zé sonhou que estava sentado num banco de cimento na pracinha do vilarejo. Apareceu um caboclo alto, magro, com chapéu de couro cobrindo quase todo o rosto. Chegou perto, deu uma cutucada no peito do velho e disse: "Ade, Zé do Jacaré." O homem, assustado, perguntou: "Quem é tu, homem?" E o caboclo respondeu com voz baixa: "Vim lhe trazer um presente, o conhecimento da hora e do jeito que você vai partir deste mundo, para ver se endireita antes que o tempo chegue. Tá pronto?" O velho tentou se mover, mas parecia colado ao banco. O caboclo sussurrou no ouvido dele: "Será numa sexta-feira daqui a 10 anos, exatamente às 3 da tarde. Vai estar sentado vendo TV. O coração vai dar um pinote e pronto." E desapareceu, sumindo igual fumaça de candeeiro apagado. Quando seu Zé acordou, estava encharcado de suor, chorando feito menino que perdeu a mãe. Dona Marieta, assustada, perguntou: "Homem de Deus, o que foi que tu sonhou?" "Mulher, sonhei com morte. Um caboclo me contou o dia e a hora que vou partir." Dona Marieta revirou os olhos e disse: "Ave Maria, Zé, tu tá ficando doido. Isso é coisa de cabeça cansada. Vai lavar o rosto e tomar um café que passa." Mas o velho agora tinha outra postura. No dia seguinte, já começou a varrer o quintal, dar milho pras galinhas, chamar o neto para jogar dama, levar Dona Marieta pro culto da igreja. Só andava de camisa aberta, mostrando a barriga enrugada e orgulhosa de velho. E só botava a camisa fechada nos domingos de reza. A mudança foi gradual, mas o velho estava decidido a viver diferente. Passaram-se os 10 anos e seu Zé do Jacaré seguiu firme na vida simples, mas com alegria no rosto e generosidade no coração. A roa parecia sorrir com ele. O vento batia nas folhas das mangueiras como se cantasse em agradecimento. E até as galinhas pareciam mais dispostas a botar ovo. A família toda, de vez em quando, vinha visitar, e cada um percebia a mudança no velho. Um homem que antes só resmungava, agora tinha palavra mansa e sorriso aberto. Mas ele nunca esqueceu o aviso do caboclo no sonho, e cada sexta-feira, sem perceber, checava o relógio com cuidado, meio desconfiado, meio rindo sozinho. Então, chegou o mês de junho, véspera de São João, quando a roça se enfeitava com bandeirolas, milho pendurado e cheiro de pamonha no ar. O terreiro estava cheio de gente preparando o arrastapé da noite, e seu Zé acordou diferente. Vestiu terno surrado, gravata engomada, penteou os poucos fios de cabelo e até passou um perfume antigo que estava guardado na caixa de madeira. Dona Marieta, surpresa, perguntou: "Homem, que roupa é essa? Vai casar de novo?" Ele olhou sério e disse: "Hoje é o dia do sonho."
A família deu risada, achando que o velho estava se divertindo com alguma brincadeira, mas ele permaneceu firme. Almoçou pouco, tomou café preto e se dirigiu à sala. Sentou no sofá, ajeitou o terno e ligou a TV, como quem aguardasse um destino. O relógio foi avançando. 2h57, 2h58, 2h59. E exatamente às 3 horas, seu Zé colocou a mão no peito, olhou para o teto, como se visse algo que ninguém mais podia enxergar e caiu para trás, sem gemido, sem agonia. Uma morte tranquila, silenciosa, mas inevitável, como a própria natureza. O choque tomou conta da casa. Dona Marieta gritou. Os netos correram, e o silêncio da roça se transformou em desespero. O mais velho, entre lágrimas, disse: "Ele avisou, e a gente pensou que era brincadeira." A notícia se espalhou rápido pelo vilarejo, pelos povoados vizinhos, até chegar no rádio da cidade. Homem morre exatamente como sonhou, em Cocal dos Alves. E a fama de seu Zé do Jacaré se espalhou. O velho que recebeu o aviso e viveu a vida em paz, preparando-se para a despedida que já conhecia. Desde então, quando alguém naquelas bandas tem sonho estranho com aviso de morte, o povo lembra de seu Zé e diz: "Cuidado, viu? Igual ao jacaré, que soube viver e morrer preparado." E assim, a história corre, de boca em boca, enchendo o sertão de respeito e mistério. No fim das contas, o caos ensina que não é só viver muito que importa, mas viver bem, com amor, com cuidado e consciência do tempo que cada um tem. Porque morrer todo mundo morre, mas morrer preparado, com o coração tranquilo, é luxo que poucos alcançam. Pois num é que lá pras bandas de Cáceres, no Mato Grosso, vivia um cabra chamado Vicente Antunes, homem de beiço rachado de sol, calo grosso nas mãos e mais teimosia que jegue com fome. Vicente não era de falar muito, mas quando abria a boca, dizia coisa com coisa, quase sempre. O cabra tinha comprado uma terrinha boa, lá pro lado do Chapadão do Guimarães, seca no tempo certo e verdinha no resto do ano, perfeita para criar umas rés. Só que o bicho aqui não era besta, o gado era caro, e Vicente resolveu ir lá para as bandas baixas do Pantanal, confins de Poconé, para comprar uns bois mais baratos. Montou no burro zangado, pegou um embolo com farinha, carne seca e rapadura, e partiu pelo mundão, atravessando uns 70 quilômetros de sol, que parecia querer fritar a moleira. Chegou num lugarejo chamado Capão das Garças e encontrou-lhe um caboclo apertado de grana que topou vender 11 cabeças de gado por preço camarada. Vicente nem pensou 2 vezes, amarrou o gado com cordas de caruá e já no outro dia começou a volta. Mas rapaz, tocar 11 cabeças de boi sozinho pelo lombo da mata fechada não é para qualquer cabra. O primeiro dia foi enrolado, o gado nervoso e o burro bufando feito chaleira de ferro. Quando o sol se despediu, Vicente armou rede entre 2 pequi, juntou os bois num curral velho de pau a pique e deitou, olhando pro céu cheio de estrela, mais brilhante que festa de padroeira. No segundo dia, o passo do gado já estava mais compreendido, e Vicente começou a dominar a viagem, mesmo que o burro ainda reclamasse a cada tropeço. Chegando na boca do macaco, lugar ermo, mas com curralzinho ajeitado, amarrou os bois, acendeu fogueira debaixo de um jatobá e botou arroz com carne seca para cozinhar. Aquele cheiro, misturado à fumaça da lenha, deu sensação de casa, mesmo no meio do nada. Lá pelo fim da tarde, Vicente viu surgir um vulto montado. Homem alto, magro, capa esvoaçante, chapéu de couro e cavalo preto elegante. O cabra desmontou devagar, amarrou o cavalo num tronco e aproximou-se, cumprimentando Vicente com voz rouca. "Boa noite, compadre. Posso me achegar?" Vicente, meio ressabiado, mas educado,
Respondeu: Shelby, não repara na comida, que é simples. Sentaram-se, e Vicente percebeu que o velho, seu antero, tinha uma conversa mansa que entrava devagar no ouvido, falando de estrelas, remédios de planta e rezas brabas que deixavam a gente atento e arrepiado. Vicente, cansado e doente, contou que sentia uma canseira nos ossos, molejo no peito e alma arrastando pelo chão. Seu antero, olhando de cima a baixo, disse: Tá, não tá despencada. Você tá com o espinhaço torcido, alma encurvada e mal olhado grudado, feito carrapato em vaca nova. Mas confia que eu curo. Vicente topou e o velho voltou com folhas de vique-vique, raiz de já e ramo de alecrim do mato. Misturou, esfregou nas costas do cabra, rezou umas palavras emboladas e Vicente começou a suar frio. De repente, vomitou uma bola de cabelo preta e gosmenta que parecia cruzamento de gambá com panela queimada. Seu antero continuou firme na reza e Vicente, caído de lado, feito saco de farinha furado, sentiu a carga indo embora junto com a dor. Quando terminou, o velho limpou as mãos no mato e disse: Agora você tá limpo. Tinha um encosto aí mais velho que promessa de político. Pode levantar que a carga foi embora. Vicente, ainda zonzo, perguntou como poderia pagar o serviço. Seu antero sorriu e respondeu: Só me pague com palavra. Espalhe meu nome e, se precisar de novo, me chame na fé. Vicente subiu no burro e viu o velho desaparecer na escuridão. Chamou pelo homem, mas só ouviu a resposta: É só dizer: Pai do mato, venha me acudir. Dizem que até hoje, lá pras bandas de Chapada dos Guimarães, quem acende fogueira com fé e chama pelo pai do mato, recebe visita, mas só uma vez. Vicente criou o gado, casou-se com filha de fazendeiro nobre e virou contador de causos. Mas de tudo que viveu, dizia que nada foi mais estranho e verdadeiro que aquele velho que surgiu do nada e levou embora a dor e a alma velha que ele nem sabia carregar. E assim, a história de Vicente Antunes virou para um causo passado de boca em boca, lembrando que no sertão o mato guarda mais que animal selvagem. Guarda fé, mistério e o poder de curar quem se entrega à confiança e à palavra. Até hoje os cabras mais antigos contam desse encontro, da cura, do pai do mato e da força de acreditar que até o corpo mais cansado e a alma mais empoeirada podem ser lavados no silêncio da mata. Sob o brilho das estrelas do Chapadão do Guimarães, lá pras bandas de Codó, no Maranhão, vivia um cabra chamado Pedro, de cima da morrota, homem de fala mansa, sorriso frouxo e um chapelão de palha que mais parecia telhado ambulante. Por fora parecia bonzinho, mas por dentro era um cabra danado, capaz de fazer o diabo sair do mato. Pedro tocava um pouso de viajante no meio do caminho, entre Timbiras e São Raimundo das Mangabeiras, com a ajuda da mulher, Dona Balbina, e os filhos marmanjos, Toinho e Zé Miguel, que mesmo com 30 anos continuavam grudados nas saias da mãe. Mas o pouso escondia segredo mais feio que cobra traiçoeira. Quem chegasse sozinho corria risco de não sair vivo. Quando um viajante chegava com riqueza, capanga cheia de prata ou cela de couro bem cuidada, Pedro dava o bote. O cabra jantava com o homem, ria das histórias, e quando o coitado estendia a rede, nunca mais despertava. Pedro tinha um facão cego que chamava de Beata. Matava silencioso e guardava o corpo no porão escondido debaixo da casa. Depois, vendia os pertences, trocava o cavalo, e o homem virava saudade sem deixar notícia. Diziam que ele fazia isso há anos, e ninguém conseguia pegar o danado, porque parecia fantasma nas sombras do pouso. Certo dia, apareceu lá no pouso um cabra chamado Firmino Cardoso, vindo de Bacabal, montado num cavalo lindo,
com sela bordada e iniciais FC. Pedro olhou com olhos de onça e viu ali oportunidade. Firmino passou a noite, jantou e dormiu sossegado, sem saber que não acordaria mais. Pedro, certeiro como cobra de capoeira, matou Firmino e guardou a cela com as iniciais FC no porão. A capanga foi vendida na feira e o cavalo trocado por cachaça e bala de rosca, mantendo a rotina de engano e morte. 20 anos se passaram e só o irmão de Firmino, seu Hilário Cardoso, lembrava do cabra sumido. Velhote de bigode grande e coração teimoso, Hilário montou num pangaré e saiu a procurar notícia do irmão, de vila em vila, de fogueira em fogueira. Perguntava pelo irmão e recebia sempre respostas vagas, até que chegou no pouso de Pedro, de cima da morrota. Viu Dona Balbina varrendo o terreiro e perguntou sobre Firmino Cardoso, mencionando a cela com as iniciais FC. A mulher empalideceu, gaguejou e disse que era melhor falar com Pedro, pedindo para Hilário esperar. Enquanto esperava, Hilário reparou num papagaio feio e tagarela, preso numa gaiola no alpendre. De repente, o bicho começou a gritar: "Porão, porão, porão, Pedro mata!" O velho gelou. Seguindo a pista, achou uma tampa de madeira escondida e desceu no escuro do porão. Lá embaixo, o fedor era de carniça, ossos e ferrugem. E lá pendurada estava a cela com as iniciais FC. Hilário subiu rápido, pegou as coisas e se escondeu na moita, esperando Pedro voltar do caminho. À noite, Pedro voltou montado na mula baia. Hilário saiu devagar da moita, apontou para o assassino e perguntou: "Conhece um tal de Firmino Cardoso?" Pedro tentou desconversar, mas não teve tempo. Hilário atirou certeiro no meio da testa do homem, que caiu da mula mais duro que pau de cerca velha. Dona Balbina e os filhos correram ao ouvir o tiro e, ao ver o corpo, choraram de alívio. Finalmente, a matança do pouso acabava depois de anos de medo e desaparecimentos. Depois disso, diziam que até hoje, se alguém passar por lá de noite, o papagaio ainda grita: "Porão, porão", lembrando os viajantes e os moradores que o lugar escondia mais do que barro e redes. Escondia histórias de medo e justiça feita com sangue. A memória de Pedro de cima da morrota, o maior degolador de viajante que Codó já viu, ficou registrada na boca do povo, entre o arrepio e a curiosidade de quem passa pelo caminho. E assim termina o caos do pouso de Pedro, de cima da morrota, lembrando que no sertão nem todo homem é o que parece e que a maldade pode estar escondida atrás de um sorriso frouxo e um chapelão de palha. Entre fogueiras e estradas de terra, os antigos continuam contando a história, avisando os cabras novos que viajar sozinho pelo mato pode ser tão perigoso quanto atravessar rio cheio de piranha. É preciso respeito, cuidado e, acima de tudo, ouvir os boatos do sertão. Lá pras bandas da fazenda Pajeú dos Carás, no Maranhão, morava um cabra velho chamado Clementino Bezerra. Homem rico feito dono de banco, dono de tanto gado que nem lembrava o nome das vacas, e com dinheiro de sobra para gastar até queimando nota de 50, acendendo cigarro de palha. Mas se tem uma coisa que o velho não acreditava, era em Deus ou em alma penada. Para ele, missa era tempo perdido, reza era bobagem, e Bíblia só servia para enrolar fumo. Mesmo assim, Clementino tinha estima por um empregado fiel, Jovino das Dores, negro velho, magro e calado, que andava com um terço no pescoço e fé no coração, cuidando de tudo na fazenda com gosto e paciência. Num certo mês de setembro, quente feito caldeirão, Clementino resolveu ir caçar nas bandas da Serra Vermelha, perto do rio Itaim. Chamou Jovino para ir junto, querendo só diversão, caçar tatu e mocó. Nem comia o que matava, mas a teimosia do patrão já causava preocupação.
A primeira caçada terminou quando uma cascavel do rabo branco picou seu dedo. Clementino, desesperado, cortou o dedo com o facão e amarrou com cipó, escapando do veneno, mas ficou aleijado. Ao invés de agradecer, reclamava e bufava igual touro, enchendo Jovino de preocupação e paciência. 3 meses depois, Clementino resolveu caçar de novo, desta vez acompanhado do peão beberrão Chico Fumaça. Entraram na reserva do riachão, onde o mato era tão fechado que até vento se perdia. De repente, deram de cara com um bando de índio canela, que ninguém sabia de onde vinha. Os índios cercaram os dois e decidiram: esse serve, esse também. Acenderam fogueira, prepararam caldeirão, e Chico Fumaça virou sopa sem direito à oração. Quando chegou a vez de Clementino, o olho dos índios caiu sobre sua mão aleijada e perceberam que o velho não tinha defeitos para o Deus deles. Assim, soltaram o patrão, que correu de volta para a fazenda mais ligeiro que notícia ruim. Ao chegar na fazenda, Clementino soltou Jovino e, com voz embargada, pediu perdão. Pela primeira vez reconheceu a importância da fé e da proteção divina. Ô Jovino, você tinha razão. Se eu tivesse com o dedo bom, tinha ido pro caldeirão. Deus existe sim, e é misericordioso. Jovino, sorrindo de canto de boca, respondeu: pois é, patrão, se não fosse a minha prisão e fé, o senhor teria ido junto com Chico. Deus sabe o que faz. Esse momento marcou uma virada na vida do velho, que até então só acreditava em trabalho e vaca leiteira. A partir desse dia, Clementino trocou a arrogância pela fé. Mandou levantar uma capelinha no terreiro da fazenda, começou a andar com um terço no bolso pendurado na calça e passou a doar parte da produção para os pobres de Queimada Nova. Todos os peões foram tratados com respeito, tiveram salários aumentados e a vida na fazenda ganhou clima de gratidão e devoção. Clementino, que antes era teimoso e incrédulo, agora entendia que força bruta e riqueza não valem mais que vida e proteção divina. Dizem que lá na igrejinha da fazenda Pajeú dos Carás ainda existe uma placa de madeira entalhada com a frase: foi perdendo o dedo que encontrei a fé. Uma lembrança viva para todos que passam pelo lugar, lembrando que a fé pode surgir de acontecimentos inesperados, até de uma mordida de cascavel. É que a vida é mais valiosa que qualquer riqueza. Os causos da roça continuam sendo contados, com os olhos atentos de quem quer aprender e os ouvidos ligados aos conselhos do sertão. Entre as redondezas, a história de Clementino e Jovino virou lenda. Cabras novos que chegavam à fazenda ouviam o causo e ficavam com a espinha arrepiada, mas também com respeito pelo poder da fé e pela sabedoria do velho negro que nunca deixou nada acontecer sem proteção. A sabedoria simples de Jovino, a paciência, a calma e a fé que carregava no coração serviam de exemplo para todos. E Clementino, mesmo rico e teimoso, aprendeu a lição que riqueza sem Deus e sem gratidão não vale nada. E assim termina o causo de Clementino Bezerra e Jovino das Dores, lembrando que no sertão a vida é cheia de surpresas e que até o homem mais teimoso pode aprender a respeitar o mistério do mundo. Entre caçadas, cascavéis e índios invisíveis, a roça guarda suas histórias, passadas de boca em boca, de geração em geração, para que ninguém esqueça que fé, coragem e respeito pelo que não vemos são tão importantes quanto força, dinheiro e gado. Quem passar por Pajeú dos Carás deve lembrar que a vida é preciosa e que Deus pode se revelar de forma inesperada.